A gente vai repercutir essas informações do documento com a Mirela Hirakawa, que é economista da Buy Side Brasil, que já está aqui comigo. Mirela, bem-vinda aqui, minha querida, à nossa programação. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente nessa manhã de segunda-feira. Mirela, vamos lá, né? Eu quero já começar pela taxa básica de juros, a Selic. Antes dessa guerra começar, a gente tinha até mesmo já o mercado diminuindo projeção de Selic para esse ano de 2026, que durante muito tempo se manteve em 12,5%. Vem a guerra, começamos a aumentar novamente a projeção, retomando ao que tínhamos antes, 12,5%. E agora 13% de previsão de Selic para esse ano. É uma piora da percepção geral do cenário, Mirela? Sim, acho que esse ponto é muito importante, retomando alguns comentários que você mesma fez antes da minha entrada. Acho que a gente tem um cenário geopolítico desafiador que acaba impactando as expectativas de preço de petróleo, inflação, expectativas que o Banco Central comentou na semana passada. A gente teve 2 diretores participando de eventos do FMI falando que houve uma deterioração do cenário desde a última reunião do Copom, em março. Acho que as revisões de projeções que estão contempladas no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, elas refletem essa deterioração, e o que você comentou sobre a taxa de juros, ela é o resultado dessas revisões, principalmente de inflação. Então, só retomando o que você mesma comentou, a gente teve revisões significativas da taxa de juros agora para final de 2023, 2026, para 13%. Essas projeções coincidem com as nossas projeções aqui da Buy Side Brasil, então esperamos também uma taxa terminal do final desse ano de 13%. Essas revisões estão sendo como um resultado das pioras sucessivas das expectativas de inflação, não só para o ano corrente. A gente sabe que a característica do choque atual, que é um choque de oferta, usualmente não é combatido diretamente pelo Banco Central. O Banco Central ele combate esses efeitos secundários desse choque de oferta, e o que podemos esperar é que esses efeitos, né, esses efeitos dentro de inflação, principalmente no horizonte relevante da política monetária, que atualmente está no terceiro trimestre de 2027, seja combatido através da taxa de juros. Eu acho que essas revisões têm refletido não só para final desse ano, a gente está vendo também revisões para o final de 2027, se estabilizando próximo ali de 10% do final total do ciclo de queda de juros. Então, próximo ali de algo mais próximo do que seria chegando próximo de uma neutralidade. Agora, Mirela, a gente também teve revisão para baixo, né, do câmbio. A gente já vinha acompanhando, né, uma revisão para baixo desse câmbio. Inclusive, a gente está realmente, né, com o dólar rondando essa casa aí dos 4,95 a 4,90. Um patamar também que, né, não era muito esperado se a gente para poder pensar ali no ano passado. É o diferencial de juros, então, que ajuda ainda isso, Mirela, para além da situação da gente de sermos, né, grandes produtores de petróleo, e obviamente que isso na balança comercial pesa bastante, né? Perfeito. Acho que 2 pontos que você comentou, né? Primeiro, que a gente tem um diferencial de juros alto, apesar dessas revisões serem para taxa de juros menores, né? Então, uma contínua corte, então uma continuidade do ciclo de corte. A gente ainda não está falando de um afrouxamento da política para patamares expansionistas, né? Estimulativos. Então, apesar dessas cortes, a gente está falando de taxa de juros que são em patamares elevados e mais elevados na margem com essas revisões. Então, o ponto que você tocou em relação a diferencial de taxa de juros fica chave nesse cenário, adicionalmente, né, somado a esse cenário de um Brasil que vira net exportador de petróleo, com uma distância em relação a esse conflito geopolítico, né, esse cenário geopolítico atual. Uhum. Bom, diante dessa revisão também de dólar nesse momento, Mirela, isso pode de algum momento começar a impactar na taxa, no IPCA? Eu te pergunto isso porque a gente sabe que existe uma defasagem nesse efeito do câmbio no IPCA. Então, mesmo a gente tendo essa persistente revisão para cima de inflação, nesse momento o Focus captura o efeito de uma baixa no câmbio de inflação ou ainda não?
O que quando a gente tenta traçar, passar um raio-x nas projeções do Focus, olhando a abertura, o que tem impulsionado as revisões de inflação, principalmente no horizonte relevante da política monetária, aparentemente o principal vetor de revisão tem sido os preços de petróleo. Ainda não parece ter os efeitos desse câmbio mais valorizado na margem, pelo menos não de forma completa, né? Então, existe alguma perspectiva de uma volatilidade dessa variável. A gente já comenta sobre o câmbio com frequência, que ele é uma das variáveis mais difíceis de serem projetadas pelos economistas, mas ainda assim parece que essas projeções de inflação não contemplam toda essa apreciação que a gente teve atualmente, e quando a gente olha principalmente no próprio Focus, ela não mostra os patamares de câmbio atuais da tela, né? Então a gente vê as expectativas dentro do consenso de mercado ainda de uma desvalorização do câmbio em relação ao ponto de partida atual. E, Mirela, vocês consideram que, se nessa revisão que tivemos hoje do Focus, tivemos também já algum reflexo das dúvidas sobre política fiscal? Eu te pergunto isso porque a gente tem aí o governo prestes a lançar, por exemplo, mais um programa para tentar combater o endividamento do brasileiro, né? Que, aliás, como um dos efeitos, teria essa questão dos juros, mas a gente tem essa questão de um lado, como também temos o governo brasileiro renunciando, obviamente, de alguns impostos para poder lançar medidas, enfim, para poder tentar combater a alta do petróleo. Ou seja, são todas medidas que vão colocando ali em cash essa questão fiscal. De alguma forma, você acredita ter um peso também fiscal nessa equação de revisão do Focus de hoje? Acho que a gente ainda não está vendo o potencial de revisão das pressões externas, né, nos dados fiscais, principalmente vindo dos preços de petróleo beneficiando as contas fiscais. Essas contas ainda não estão sendo totalmente refletidas, assim como a parte de maior estímulo e impulso fiscal interna com as medidas recentemente anunciadas. Então, temos dois vetores aqui também agindo dentro dos dados fiscais. Possivelmente os dados fiscais ainda não contemplam esses dois fatores que estão ocorrendo simultaneamente, e trazendo alguns comentários em relação a esse impulso fiscal e refletindo a atividade. A gente comentou aqui que a taxa de juros está em patamares super elevados, né? Estão com perspectivas de queda, mas ainda assim a gente não está vendo essas taxas de juros refletindo de forma tão significativa nas projeções de atividade. Até na margem a gente viu esse PIB revisando para cima. Então, um dos fatores aqui, trazendo gancho com os comentários de fiscal, seria esse impulso fiscal que, por um lado, a gente tem a política monetária tentando trazer uma suavização, né, do ciclo, uma desaceleração gradual da atividade. Por outro, a gente tem os estímulos e o impulso fiscal trazendo uma melhora, né, uma projeção que se manteve em patamares robustos para o PIB. Dentro desse cenário, acho que o PIB e os dados fiscais do Focus de hoje ainda não refletem totalmente todos os potenciais efeitos desse novo cenário geopolítico. É isso, obrigada então, Mirela. Quero agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos com a Mirela Hirakawa, que é economista da Buyside Brasil. Sempre bem-vinda por aqui, querida. Bom feriado para você. Até uma próxima. Muito obrigada para vocês também. Até mais.